Olá, eu sou a Cris Pelage e esse é o Tecnotalk que já está no ar. Vamos juntos por mais uma semana. Para quem está chegando pela primeira vez por aqui, saiba que esse é o espaço para a gente falar sobre assuntos ligados à tecnologia, inovação, narrativas emergentes, diversidade. Aqui você sempre encontra um assunto relevante e fresquinho. Eu estou em São Paulo, direto dos estúdios da Compasso, mas o nosso assunto de hoje vem direto de Austin, lá no Texas, de onde eu e minhas duas convidadas acabamos de chegar. Quem me acompanha sabe, eu estou falando do South by Southwest 2024, SXSW, maior festival de tecnologia, inovação e criatividade do mundo. Aconteceu agora há pouco, entre os dias 8 e 16 de março. Para você ter uma noção, foram cerca de 300 mil inscritos ao longo de todos os dias do evento. Quem está comigo para essa missão são as queridíssimas Carol Dostal e Cris Duarte. Antes de apresentá-las para você, deixa eu te pedir para aproveitar esse momento, se inscrever no nosso canal, deixa seu like nesse vídeo. Sua participação é fundamental para a gente continuar a crescer por aqui e viajar ainda mais para te trazer novidades. Eu também preciso lembrar que dá para nos ouvir em todas as plataformas de áudio e nos assistir na TV, no canal Market e na Box Brasil Play. Não tem motivo para você não estar comigo aqui nessa, hein? No Tecnotalk. Agora vamos para quem interessa. A Carol Dostal é criadora de conteúdo, fundadora de uma assessoria de LinkedIn e uma apaixonada por conectar pessoas e ideias. Além, claro, de ser minha amiga. Super competente, veterana de SX, já ela conta um pouco sobre tudo isso para vocês. A Cris Duarte tem mais de 25 anos de carreira em empresas multinacionais e desde 2018 tem sua própria consultoria, onde ajuda pequenos negócios a construir e desenvolver suas marcas. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje, obrigada por terem aceitado esse convite depois desses 10 dias que são puxados, a gente sabe, né? Uma maratona, o SXSW, mas eu vou começar perguntando para vocês, a mesma pergunta para vocês duas, vocês escolhem quem quer começar. Como é que foi a jornada do SX esse ano para vocês? Como vocês viveram o festival em 2024, esse festival que é tão grandioso? Muito bem. Bom, primeiro, minha Chara começa. Vamos lá. Super obrigada pelo convite, adorei estar aqui, obrigada por estar com vocês. Bom, essa foi minha segunda jornada e eu vivi de uma forma muito intensa. Acho que a primeira vez a gente fica tão maravilhado com a quantidade de conteúdos que a gente se perde. E por ser meu segundo ano, eu me senti mais leve e eu fui fluindo literalmente dentro das trilhas e dos conteúdos. Então eu não fui tão direcionada a um assunto, mas sim eu escolhi um tema central e tudo que fazia sentido eu fui jornando por ele. Então eu posso dizer que foi uma linda jornada pro lado humano, que eu já te conto já já. Carol, você? Nossa, pra mim foi diferente, né? Pra mim também foi diferente. Pra mim foi muito diferente. É muito engraçado, porque no ano passado, eu tava com aquela empolgação de, principalmente nos super palestrantes do Ballroom D, onde acontecem todas as principais... É o palco principal, 5 mil pessoas. Exatamente. E esse ano, eu tive a trabalho, então eu tava fazendo conteúdo para algumas empresas, e eles escolheram algumas palestras pra mim. E foi totalmente fora do que eu tinha inicialmente planejado. Mas foi muito bom, eu aprendi coisas novas, eu trilhei algumas palestras de health, coisas que eu não imaginava, né, de saúde, e fiquei com aquele FOMO, com aquela sensação de que eu perdi muita coisa, e se eu pudesse voltar no tempo, eu faria o triplo de coisas, mas acho que o meu corpo não ia aguentar. A que horas? Não tem tempo pra isso, o dia só tem 24 horas. Não tem. Mas sabe que a minha experiência foi mais parecida com a da Carol também. Ano passado eu fui trabalhando, mas esse ano eu fui trabalhando muito mais. E realmente... foi algo que me tomou, assim, praticamente as 24 horas do dia. Eu dormia 4, 5 horas por noite, então a gente não consegue recuperar de um dia para o outro. Eu já fui, a questão do FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, para quem não sabe, a gente fala muito disso, né, no SXSW. É aquele medo de você estar perdendo alguma coisa, e você perde. Não tem como, porque acontecem 100 coisas, isso não é força de expressão, ao mesmo tempo. Você tem que optar por uma ou por outra. E em relação ao FOMO, eu
já fui mais controlada. Acho que eu já vou um mês antes fazendo a minha cabeça e deixando claro pra mim que eu vou perder algumas coisas, mas eu vou aproveitar a minha jornada no que eu estiver. E foi o que eu fiz. Eu aproveitei muito mais, óbvio, quando a gente começa a ver naqueles 1000 grupos de South by Southwest, palestra tal, aí começam a fazer a lista, as 10 melhores palestras, você só viu 2. Você quer morrer? Não, eu trabalhei muito a minha cabeça, mas, gente, não adiantou nada. Não adiantou nada. Eu saí com essa sensação. Eu queria ver tudo, eu queria conhecer as pessoas. Eu tenho essa fome de conhecimento. Então, isso não vai ter jeito. Eu acho que eu vou ser assim sempre. Cris, vamos lá. Você, inicialmente, qual trilha você ia seguir? A gente chama de track, né? Que são os temas, na verdade. E por que você acabou indo nesse flow que você contou pra gente? Bom, eu ia numa track mais óbvia pra mim, na área de construção de marca e branding, mas sempre gosto um pouco de comportamento, eu ia na trilha de cultura. Essa era a minha primeira ideia. O que aconteceu é que a gente teve uma palestra de abertura, que foi pra mim disruptiva, se assim pode dizer, que era a junção de uma poeta junto com uma engenheira da NASA. E a partir do momento que a gente coloca um tema de abertura principal com uma junção como essa, minha cabeça começou a tentar entender como que a ciência mais avançada que a gente pode entender, que é do espaço, junto com algo tão sutil como é a arte, e a poesia não é óbvia, e eu me senti muito abraçada, eu me senti emocionada. E ali, a primeira pergunta que eu me fiz foi... Você saiu chorando dessa palestra? Eu. Você saiu chorando? Chorei muito. Porque assim, eu fui dessas. E aí eu me perguntei qual foi a primeira pergunta. Mas antes de você falar, o que te tocou? Por que vocês saíram chorando? Porque eu acho que eu me senti muito abraçada. A gente vai no Festival de Criatividade, Tecnologia e Inovação, como você mesmo falou, e a gente está esperando ver inovação, equipamento. Eu vou dizer quase uma frieza nessa coisa parte. Muito tech, né? Muito tech, que a gente está acostumado em outros festivais, inclusive. E de repente, a voz dela isso que eu ia falar. A poeta. era emocionante. Exato, chama Ada Limon e ela é premiada. Somos todos água. Muito bem. Ela usou essa frase, tá, gente? Ela usou essa frase, exatamente. E essa é a grande conclusão, na verdade, de tudo que ela fala. Mas ela foi construindo uma narrativa e uma forma de fala que abraçou todo mundo, o tom de voz. Ela trouxe todas as experiências ali. Então, minha primeira reação foi essa. Como eles conseguiram colocar numa abertura... Porque a palestra de abertura diz muito sobre o que vem. Ela dá o tom. Ela dá o tom. E a gente estava num tom emocional. E não racional, totalmente, entende? Então, acho que para mim foi esse o ponto. E aí, o que aconteceu? A próxima palestra era tecnologia, era o caminho, óbvio para mim, né? Vamos ver sobre tecnologia, inovação. E aí, eu parei e falei, não. Eu me emocionando, chorando, eu falei, não, eu vou numa trilha humanizada. Porque eu acho que aqui, alguém trouxe esse tema, que é a mensagem na garrafa, né? Para levar ao espaço de uma coisa tão, tão sutil. Então, eu acho que a gente precisa muito do humano. E foi aí que eu mudei minha trilha. Explica para as pessoas essa história da mensagem na garrafa. Muito bem. Então, o ponto foi... Ada Limon, poeta, foi convidada pela NASA para escrever uma poesia específica para ser colocada no foguete mesmo, ali, estampada. E ele tem escrito à mão e tem exatamente a foto como se fosse uma mensagem na garrafa a ser mandada para o espaço. Então, é esse o contexto. Fora que, do outro lado da placa, que é uma placa de metal que a gente teve a honra de vê-la, ela tem palavras escritas pela vibração da água, já que a mensagem era somos todos água. Então, é emocionante do começo ao fim. E o mais emocionante, o que mais me chamou a atenção foi a forma dela comunicar. Foi a mesma coisa que você e o jeito que ela ia conduzindo as coisas. Então, ela é uma maravilhosa comunicadora. Eu acho que ela pode ser estudada por você, para você depois falar pra gente qual é o segredo dela. Cris, como comunicadora, você vai saber melhor. Não, é cria empatia e compaixão. O segredo dela está aí, né? Ela consegue conectar a plateia com o que ela tá falando em cima do palco. Aquela sintonia. E aí você ia entrando e ela ia explicando. E, pra mim, ficou uma sensação de unicidade. Como a gente vem
do mesmo lugar, como a gente faz parte das mesmas moléculas, das mesmas coisas, e aquilo vem com aquela ideia de, sabe, amar o próximo, como a ti mesmo, todas essas coisas que a gente aprende, né, em espiritualidade, vem. E de repente, a ciência, a tecnologia, a humanidade, tá tudo junto, tá tudo interligado, não tem essa diferença. Foi emocionante mesmo, eu gostei muito dessa palestra. Eu acompanhei muitas palestras de inovação e tecnologia, mas também fiz muito esse lado mais humano. Aham. Laurie Santos, por exemplo, que é professora de Yale, para quem não sabe, ela é professora de Yale, ela tem o curso mais pop em Yale, que é Felicidade. E ela criou esse curso em 2018, antes da pandemia, ela nunca imaginou que fosse lotar. Primeiro dia de aula, 1/4 dos alunos de Yale estavam na sala de aula dela. E o que ela fala? O futuro do trabalho é a felicidade. Se nós estamos felizes, nós trabalhamos melhor. E os empresários executivos têm que começar a se atentar para isso. E como estar mais feliz dentro do trabalho? Uma das coisas que ela bate muito na tecla é se você tiver amigos dentro do seu trabalho. Isso te deixa mais feliz, entre outras coisas, claro. Também assisti ao Simran Jitsing, que eu amo de paixão, e ele fala da questão da resiliência e compaixão. Para você ter resiliência, você precisa ser compassivo. E como você chega lá? Ele fala dos 3 Cs. Então, quais são os 3 Cs? O primeiro C é curiosidade. Tenha curiosidade sobre as pessoas. Faça perguntas para elas. Coragem. Coragem exatamente para chegar perto da pessoa desconhecida e fazer uma pergunta para ela. E aí a conexão é natural. Você vai acabar se conectando. Aí já recorro aí a um estudo de Harvard, por exemplo, que durou quase 100 anos, dizendo também essa questão de que quem tem mais amigos, quem faz mais conexões, vive mais. Porque é mais feliz e acaba vivendo mais. Aí, no final, tudo tem a ver com o que a Laurie traz e com o Simran traz. Mas vamos lá. Fora a poeta, e que junto com a engenheira da NASA, que realmente foi algo que tocou a todo mundo, o que vocês destacariam para mim? Não só da parte humanizada, quanto de tech também. Ou inovação, brand, marcas, o que vocês quiserem falar. Eu assisti uma palestra, que essa palestra também, eu assisti e eu ficava pensando na Cris Duarte. Porque eu falei assim, ela devia estar nessa palestra. Que foi, juro, uma palestra que chamava assim, Rebranding Cancer. Fazendo o rebrand, a remarca, né? Não sei como fala em português, do câncer. E era também uma profissional... É você tratar o câncer como uma marca. Como uma marca, só que mudar a marca do câncer, de uma coisa negativa para uma coisa mais positiva. E era uma profissional da Ogilvy, que estava lá mostrando dados sobre o câncer e dizendo como as pessoas têm medo. E quando você fala a palavra câncer, o que vem à tua mente? Ela fez essa pergunta, e as pessoas, morte, tristeza, dor, tudo isso. Ela pega e mostra um estudo dizendo assim, o câncer não é a doença que mais mata. Então, a gente não precisa ter esse medo. E também mostrou o avanço da cura do câncer nos últimos 30 anos. E aí você começa já a pensar diferente. Eu tive uma experiência na minha família, aliás, várias, com câncer, e eu sou uma pessoa super assustada. Eu sou daquelas que eu falei, gente, vou começar a olhar diferente. Acho que ela conseguiu chamar atenção para essa percepção do rebranding cancer e ainda mostrou mais de 100 vacinas que eles estão testando, que a gente vai ter isso logo mais, e que a gente está indo atrás da cura. Muito provavelmente a gente está chegando àquela longevidade, imortalidade que o próprio Ray Kurzweil, que também estava no SXSW, fala muito da Singularity University. Sim, exatamente. Bom, eu, seguindo assim na minha trilha mais humanizada, eu me preocupei um pouco com essa questão da solidão. Eu vi muitas coisas que conectavam a solidão, que foi um dos pontos que você colocou. E a minha palestra era como que a gente lida com a inclusão para salvar o mundo. Era quase isso. Porque os temas, eles são bem profundos, né? E eles são, assim, intensos. Muita palestra de solidão, de morte, muita palestra. Muita. E aí, eu acho que eles trouxeram números, e aí dá pra gente um pouco de expansão. E aí, eu assisti uma palestra da Radha Agraval, que ela é fundadora de um movimento chamado Daybreaker, que é de dança, de conexão, porque ela diz que as pessoas estão solitárias. E ela colocou lá um tema que me assustou, que dos jovens americanos, 1 a cada 4, ou seja, a gente está falando de 25%, não tem um amigo. Nossa, é bizarro. Um amigo. Então, essa foi uma trilha que me tocou. E aí, ela vem desenvolvendo uma série de coisas. E aí, eu chego na minha segunda palestra,
que é essa então que acabou me marcando um pouco mais, que fala como as marcas performam na era da infelicidade. E, obviamente, eu fui aguardando uma discussão um pouco mais profunda sobre esse tema que está ao nosso redor. E o que aconteceu ali é que eu acho que faltou uma discussão de construção, porque o que aconteceu? Começamos a tomar um cuidado para não marketizar a felicidade. Porque as pessoas hoje buscam esse lugar, né? Tem um vazio, e Laurie Santos falou realmente sobre isso, também num workshop, sobre esse vazio que acontece, que é uma delegação, eu estou delegando a minha emoção e as minhas necessidades às marcas, o que é muito profundo. Inclusive, recente vi também um estudo que 61% dos jovens dizem que querem que as marcas deem para eles sentimentos intensos. Então, a gente vê onde a gente está, do ponto de vista de mercado. Foi ótimo, foi uma boa conversa, uma boa discussão, onde, no meu caso, as marcas têm aí uma responsabilidade gigantesca de trabalhar com esse tema. Então... E, Cris, é muito engraçado, mas o próprio LinkedIn, ele tem um instituto que chama The B2B Institute. E já há uns 5 anos, eles têm trabalhado como as marcas dentro do B2B podem emocionar os clientes. Porque se você for pensar bem, tudo que você vê de B2B não te emociona, então não impacta e você não tem aquela fixação da marca. No B2C já é mais comum. Então eles estão trazendo isso da emoção já no B2B. Para o B2B. E isso é um tabu, porque o B2B, como que a comunicação chega para um CEO ou para um CMO e fala, vamos aprovar algo mais emotivo para poder, né, chamar atenção. Então, isso daí é muito importante, isso que você falou, e eu comecei a ficar muito ligada e percebi na propaganda da Apple. Do iPhone. Eu até fiz um post falando nisso. Você viu que eles pegaram crianças e para fazer a propaganda da câmera do iPhone, umas crianças assim, parece que você tá na sua frente, a criança chorando com emoção, né? Parece que tem movimento a foto, apesar de ser estática. Então, isso é muito bacana. Você já me falou no upload e eu já fiquei com isso na cabeça, conectando todas as marcas que eu via com essa informação e com a informação que eu tinha do LinkedIn. E se a gente entrar numa trilha mais de tecnologia mesmo, mais inovação, o que vocês destacam? Amy Webb. Amy Webb, com certeza. Amy Webb, né? que lota o Borondifico, que é o maior lugar ali, né, de público, e fica muita gente lá de fora. A fila começa a se formar 3 horas antes, que é uma coisa impressionante. Mas ela entrega, né? Vai todo ano e ela entrega. Para mim, acho que da Amy Webb, o que ficou mais impressionante foi a inteligência generativa biológica. Isso, para mim, foi impressionante. Eu não esperava isso, do jeito que ela colocou. E a história de que computadores já estão pensando, né, em computadores que vão usar células do nosso cérebro para processar. É impressionante isso. Porque ela disse o seguinte, que pela primeira vez a gente está vivendo um super ciclo de tecnologia que não acontece com uma tecnologia só. Dessa vez, a gente tem 3 tipos de tecnologia que estão causando esse super ciclo. E aí ela fala sobre os ecossistemas conectados, ou seja, todos esses wearables, relógio, o ring, que aliás, você estava querendo comprar, né? Esse anel. E como eles vão gerando mais informações que vão alimentando esses modelos, né, esses large language models. E ela disse, isso não vai ser mais o suficiente. Esses large language models, eles vão mostrar um pouquinho daquilo que você vai poder ver. Mas a gente vai passar para o large action models, ou seja, para as ações. Como que eles vão fazer isso? Através desses wearables, desses gadgets, desses aparelhos que estão conectados com você, que eles podem ver pela íris, eles podem prever, né, predizer aquilo que vai acontecer. Então, achei isso... Pela sua íris, a emoção que você vai ter ao lidar com determinada situação. Ou ao ver determinado produto. Porque a íris, ela tem uma modificação, ela fala, tem alguma mudança. Antes de você verbalizar ou agir, ela já mostra o que vai acontecer. Então, isso, gente, é assustador. E essa questão do super ciclo, a gente já volta para a Amy, mas isso que a Carol trouxe me lembrou do Ian B. Craft, que é um dos caras que mais entendem, né, de inteligência artificial no mundo. Até tirei uma foto com ele é novinho, e ele fala que até 2050 nós teremos esses ciclos a cada 5 anos, o que seriam 100 anos. Então, 100 anos em 5. Até 2050. É muito louco. E em super ciclos. Uma loucura. De tecnologia, evidentemente, né? Uma coisa que me chamou a atenção na Amy também, que é algo que eu tô vendo em todos os grupos, todo mundo falando muito, que eu acho que todo mundo vai começar a falar sem parar, é a questão de que nós todos,
Não é só nós de todas as gerações, agora somos o que ela chama de geração T, que é a geração da transição. Perfeito. Então não tem uma Gen Z ou Gen X, não é geração Z, geração X, Millennials. Todo mundo que está vivendo hoje é da geração T, que é a geração da transição. De um mundo onde a gente conhecia tudo para um mundo onde a gente desconhece tudo. Nenhuma empresa no mundo hoje, nenhuma pessoa no mundo hoje é capaz de dizer o que será o mundo em relação à tecnologia, a inovações, à inteligência artificial daqui a 5 décadas, ou até menos. Impossível. Não tem, eu acho que o ponto… Eu também me surpreendi com essa junção, porque o reporte dela é gigantesco, Não, com quase vários 1000 quadros. páginas. Exato. Só para quem não sabe, todo ano ela divulga no South by Southwest o relatório de tendências dela. No ano passado, eu me lembro, porque o número é curioso, eram 666 páginas. Esse ano, quase 1000. E no ano passado, já foi 666, meu Deus do céu, não aumentou. Mais umas 300 páginas. De repente, pode até deixar o link aqui pro pessoal. A gente deixa o link pro report. Muito, pra muito quem quiser bom. ler as 1000 páginas. A gente vai ter que, né? Então Não, tá sim, tudo certo. sim. Mas essa junção das 3 tecnologias que ela fala que, na verdade, essas 3 que a Carol acabou de falar, ela deriva para todas as outras, para mim traz também uma questão, que uma delas é a inteligência artificial. Sim, inteligência artificial, biotecnologia, ecossistemas E o ecossistema conectados. conectado. Porque a gente fala da internet das coisas há muito tempo. E às vezes a gente esquece, a gente deixa para trás uma informação e ela não volta para a mesa novamente. Então, quando ela trouxe os ecossistemas das coisas conectadas, eu entendi que a gente nunca pode deixar para trás, porque ela é muito recente, tá muito ali. Mas enfim, o que eu quero dizer, passando um pouco da tecnologia, porque a Amy já falaram, né, bastante, eu me emocionei, vamos falar de tecnologia que emociona? Sim. Né? E eu acho que eu participei de uma vivência de XR, onde eu me emocionei profundamente, né? Era uma iniciativa da Deloitte. E eu tive ali… Que é uma, só para quem não acompanha, não entende, realidade estendida. O que é a realidade estendida? Ela mistura as 3 realidades, né? Virtual, realidade mista, realidade aumentada. E a gente chama de XR, em português, realidade estendida. Muito bem. E eu tive Estou essa no meu vivência… papel de comunicadora. Muito obrigada. Tá certo. E assim clareamos, né? Sim. Mas, na verdade, eu participei disso através de um óculos, mas eu tive que contar as coisas. Então, eu fiz uma jornada, uma trilha de contar sobre minha vida, minhas experiências, minhas expectativas. E você tá num computador. Parece que você não se conecta muito, porque é tecnologia pura. Ali a gente tá falando da tecnologia pura. Eu fiz né? isso, mas eu não coloquei óculos. Você coloquei. colocou óculos, Eram mas 2 tinha… vivências. Tinha uma aquela da só do entrada. computador e tinha outra do lado, Mas que era do óculos. Mas lá dentro? Eu fiz a lá dentro, na ela não deu lateral. óculos, não. Então, eram 2 e você podia fazer com ou sem. Ela me Então, deu ela te 100. botou no 100. Ah, maldade. Fiquei no com. Porque é outra coisa. Você no 100 já é algo impressionante, mas no com… Não é? Então, Ela me colocou então a no gente 100. pode até E você era um óculos falar Meta sobre ou era um isso. Vision Pro? Era um Vision Pro. Então pronto. Né? Então, assim, o que acontece? Não, na verdade, era um Meta. Eu Era acho que era- fechadinho, era um fechado, acho não que era… Não, Apple eu Vision tava, Pro, não, acho que era tava Meta. imersa ali, é verdade. Tava imersa. Mas qual é o ponto? E aí você pode trazer qual foi a sua sensação. Eu fui caminhando e conforme as perguntas foram andando, eu fui me emocionando com as perguntas, mesmo estando num computador com tela verde, uma série de coisas. Né? Então, você vai sendo trazida para uma experiência muito tech e que na jornada você vai se conectando. Quando ele te devolve a sua história, que aí você deixa pode só pra contar. gente explicar, vamos lá, só pra gente Conta. explicar melhor pras pessoas. Você entra ali no computador e ele te faz várias perguntas sobre você, né? Quem você é, qual foi o seu primeiro sonho na infância, eu não sei se são as mesmas perguntas, mas enfim, não devem ser, né? Não. Várias perguntas, o que você faz, qual é o seu propósito de vida, o que você quer deixar como legado pro mundo. E ali você responde 8, 10 perguntas, 3, 2, 1, ele monta uma história pra você, chamando pelo seu nome e passando por cada uma daquelas respostas que você trouxe. No meu caso, eu achei interessante, mas vou ser bem sincera, eu não me emocionei como você, porque eu não tava com óculos. Aham. Eu tava numa tela de computador, impressionante, realmente é impressionante o que a inteligência artificial faz, que consegue transformar essas minhas respostas. Eu dei respostas curtas, viu? Ela ainda falou, dá resposta de 2 linhas e tal. Eu falei, não, eu tava com muita coisa pra fazer e tinha que trabalhar, tinha dei que ter que resposta de uma trabalhar. linha. E mesmo Meu assim, ele me trouxe uma história impressionante. Só que eu não sabia que tinha essa experiência com óculos, aí faz toda a diferença. A minha experiência de XR, que foi emocionante, foi uma
que tem relação com o Holocausto, mas depois eu conto. Oh, meu Conta a Deus. sua. Então, eu fui me emocionando porque eu fui, talvez, entrando e colocando textos maiores. Então, eu fui dessa que caminhei nas 2, 3 linhas ali. E a última pergunta, então ele falava sobre a minha jornada, como eu acordei, depois o que era importante pra mim, mas passou pela minha família, até o meu desligamento dessa terra. Então, O assim, meu não chegou nisso, não. chegou neste lugar. Como que você vê você saindo desse universo? Então, mas aí que entra as terapias com XR. Que eu acho que elas fazem muito sentido. Com Né? E certeza. tem muitas psicólogas, psicoterapeutas que estão estudando XR para poder tratar traumas com Sim, realidade estendida. Ah. E eu acho que é aí que a gente junta o que você falou, como vocês viram a tecnologia embarcada nesse lugar. No fim, a gente fecha. É. Porque toda essa questão emocional, né, que eu trouxe, acabei caminhando, e obviamente tinham tecnologias um pouco mais ancestrais, depois a gente fala, mas eu trago a tecnologia real para cuidar do emocional. Funcionou, eu fiz até o final e realmente estava num ambiente imersivo que contou a minha história. E ao final, não sei, você recebeu uma carta? Não. Muito bem. Ao final, o que acontece? Termino andando por todo aquele processo, me desligo, né, desse universo aqui, e ao final a pessoa vem e me entrega uma carta que a inteligência artificial escreveu para mim. A pessoa fisicamente, aquela moça que Uma estava lá. pessoa física vem e me entrega uma carta que foi Uau! feita pelo ambiente do que eu vivi, novamente só para mim, passando por aquela jornada até o meu desligamento. E ele e aí tem toda uma história, né? Ninguém leu essa carta, ela é só para você. Então, acho que é um pouco disso, como a tecnologia pode te emocionar. Será que a tecnologia é brincando de Deus? Ai, que horror! É. É muito, eu acho que é complexo, mas aí acho que a responsabilidade, muito do que a gente ouviu também sobre responsabilidade e como a gente cuida, porque, novamente, a gente está com pessoas com vazios existenciais. Sim, Então, sim. acho que esse é um grande cuidado que a gente A tem. minha experiência de realidade estendida, a do Holocausto, foi muito mais forte para mim, porque foi com óculos da Meta, e era uma sobrevivente do Holocausto contando a história dela, e ela ali com você, e você entrava dentro de Auschwitz com ela. Então é um negócio que não dá para explicar. Eu saí muito, muito, muito tocada, muito emocionada. Quando acabou, eu perguntei assim, posso ir de novo? Porque eu fiquei tão... Nossa, Nossa, isso uma já ia loucura. mexer comigo muito. Eu já uma não ia loucura. conseguir. Eu tenho uma questão de Segunda Guerra que mexe comigo normalmente bastante. Eu também. iria. Eu já vi da Anne Frank no Oculus, que eles têm um aplicativo que mostra a casa, né? Que ela ficou escondida Sim, e tal. em E faz até o Amsterdã. barulho da madeira. É um negócio impressionante. Eu não consegui fazer até o final. Não porque conseguiu. eu fiquei muito emocionada, não consegui. Mas você sabe, quando eu entrei na casa da Anne Frank mesmo, me deu no Museu do Holocausto em Jerusalém também. É muito difícil. E eles fazem uma coisa de propósito, né? Pra você entra por um lado, você só consegue sair pelo outro. Você não tem saídas laterais. E você faz uma coisa meio um labirinto, Então, pra você se sentir preso. Você é obrigada a ver tudo. E assim, depois de nossa, quando eu consegui sair, me deu uma coisa de ter que respirar. Mas aí, voltando aqui pra nossa realidade, como isso tudo que vocês trouxeram impacta na vida de vocês na prática? Como colocar isso tudo em prática? Acho que é algo que muitas pessoas ficam pensando. Ah, que incrível, essas 1000 tecnologias novas, superciclos, biotecnologia, ecossistemas conectados, IA... E também toda essa parte mais humanizada, como a gente colocar isso em prática nas nossas vidas? Quer falar? Bom, eu acho assim, tem muitas tecnologias que, obviamente, a gente não tem como manipular agora, porque tá, sei lá, biotecnologia, tá em Johns Hopkins, eles estão fazendo os estudos e tal. Mas a gente já consegue prever para onde o nosso negócio pode ir, como que a gente pode usar a inteligência artificial de forma a ter accountability, que acho que esse foi o termo. Que é a responsabilidade. Na verdade, não tem uma tradução literal, mas responsabilidade, responsabilização. Que é algo que a Amy traz. Que a Amy traz. E ela trouxe isso como tendência forte logo no começo da palestra dela de accountability. Depois eu fui pesquisar. Tinha outros painéis falando de accountability. Então, acho que isso é a parte principal. Eu acho que ela tem um viés político. Aí eu comecei a mudar a minha ideia, porque a gente sempre tenta esquivar de política, a gente não quer falar sobre isso, mas eu acho que isso acaba sendo importante agora nesse momento. Ela também defende, numa entrevista que ela deu pós lá na Casa São Paulo, ela defende que não é que você tem que sair regulando tudo com inteligência artificial, mas você tem que dar incentivos financeiros para as empresas. E ela fala do risco que a gente está de
estar na mão desses deuses da tecnologia, como todos esses, Elon Musk, o da Microsoft, etc. Então, isso me fez pensar bem. E ela coloca em xeque o mercado, o livre mercado. Então, isso me fez pensar também um pouco. Será que a gente vai deixar isso acontecer ou não? Porque um dos exemplos que ela deu com o Vision Pro é o seguinte: se você é uma pessoa que entra num supermercado, o supermercado já vai saber se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, qual é a sua situação, tudo. Ele vai conseguir fazer um escaneamento de quem você é. Então, a partir do momento que você entra no supermercado, a atenção é o que vai medir. Então, tem os cupons da atenção. Você, para conseguir um desconto de um produto, você tem que ficar olhando com óculos, esperando aquela propaganda passar para você poder pegar um produto. Se você é rico, não, você vai conseguir escolher os produtos que você quer e vai sair mais rápido do supermercado. Então, o que vai acontecer no futuro com essas informações tão disponíveis? A gente já tem isso. Mas e o futuro? Como vai ser? Como que você vai garantir a equidade? Né? Como você vai garantir que as pessoas tenham acesso às mesmas coisas? Será que o mercado free market continua sendo, do capitalismo, continua sendo a melhor opção? Eu não sei, tá bom, gente? Mas levantando questões. Mas a gente sai do South By com muito mais questões do que, né? Muito mais perguntas do que respostas. Eu vejo isso. Meus amigos, nossa, são super liberais e tal. E a gente fala muito disso, que eu acho muito bacana, né? Nós somos capitalistas no final. Mas quando você vê o desdobramento que pode acontecer dentro de um desses what if, desses cenários e C que ela coloca, você começa a ver que a accountability é o principal. E, de repente, se essas empresas são extremamente capitalistas, como sempre foram, o incentivo não vai ser regulamentar. Porque eles vão dar um jeito de fazer. Talvez o incentivo seja financeiro para essas empresas, entende? Para eles poderem seguir um caminho bom. E ela mostra um monte de coisa também, de inteligência artificial que você consegue baixar, de inteligência artificial que te ensina a dominar países, invadir países. E ela fala assim, aliás, já usaram isso. Ela fala, aliás, já usaram isso. Então, ela entra de uma forma muito, assim, educada, mas ela entra em questões políticas, sim, que te fazem pensar. Eu ainda não tenho minha opinião, porque eu ainda vou assistir de novo a palestra dela para poder entender como eu posso, na minha vida, no meu negócio... E você já assistiu de novo, né? Eu já assisti, eu vou assistir de novo. Pela terceira vez. Mas eu quero saber como isso vai impactar os negócios e como que eu vou trazer isso para os meus clientes. Eu atendo muito C-Level, então eu faço LinkedIn para C-Level. E eu trago essas experiências, essa visão diferente de lá. Então, eu já estou usando e para os meus clientes eu já trouxe isso. Tá? Do conhecimento que eu recebi lá. Então, para mim foi maravilhoso. Bom, eu sou bem prática. Eu acho que tem duas, eu trago de lá e uso real. Então, eu divido em duas etapas. Uma é profissional, né? Então, assim, eu saio de lá entendendo o que vai para minha empresa no ano. Então, a gente gera conteúdo também, né? Eu trabalho o desenvolvimento dos clientes. Então, como que a gente traz a informação das tecnologias que a gente viu, que são usáveis já hoje. Sim. Eu acho que lá a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas. Então, eu trago os contatos reais de lá. Nome, contato, para fazer essa abertura de portas para os clientes aqui. Tem muito networking lá, né? Impressionante. Muito network, e é um network aberto, né? Eu acho que uma vez que você está lá e você pode aproveitar, você realmente se conecta genuinamente com quem está lá. Então, eu tenho os contatos abertos, eu tenho a informação e as tecnologias que já são usáveis para os clientes, ou mesmo para no ponto também. E geração de conteúdo de maneira geral, porque a gente não pode perder, né? A gente estava conversando um pouco antes de entrar. Eu entendo que o South By, ele me gera um ano de retroalimentação. Não é algo que aconteceu, pronto, não vou mais voltar a isso. Não. Eu acho que ele é muito diferente daquilo que a gente está acostumado, quando são eventos pontuais, e a gente já vai, né, em vários deles, que a gente vê e sai de cena. Não, eu acho que o South By, ele tem que ser digerido. Porque são 20 e poucas trilhas, com muita profundidade. Foram 29, e que são assuntos... eu lembrava que era algo entre 27, alguma coisa. Por aí. Mas você tem intensidades entre as trilhas também. Você tem desde algo que é mais simples, até algo que é realmente muito profundo e complexo. Então, profissionalmente, é esse meu caminho. E eu acho que pessoalmente, porque a gente não pode ir para um festival desse sem olhar para o lado nosso, né, de evolução, é eu deixar de me assustar com qualquer coisa que passe na nossa frente hoje. Eu acho que é uma tomada de consciência da onde estamos
e eu me atirar nas tecnologias. Então, quando ela fala, você queria comprar um anel, queria comprar um anel. Eu acho que a gente não pode esperar a onda. Explica para as pessoas o que é esse anel. Ai, vamos lá. Então tá bom. Na verdade, a gente aqui hoje trabalhando muito para a saúde e a inteligência está colocada nos wearables. Então é um anel chamado Oura Ring, onde ele te fala a sua qualidade de sono, ele fala sobre como está a sua pressão, ele te dá vários índices. Você tem um app para isso e ele vai te aconselhando alimentação, atividade física. Então, ele é quase seu advisor, seu health advisor, né? Efetivamente para aquilo. Então, acho que a gente tem que entender a tecnologia a nosso serviço e eu quero aprender. Então, eu sempre saio dali tentando trazer para o meu dia a dia algo que eu nunca vou falar isso não é para mim. Isso não é para mim, isso me assusta. A partir do momento que a gente disser isso, a gente se distancia de algo que vai acontecer numa velocidade muito rápida. Concordo plenamente. Então, acho que é assim, eu realmente saio de lá com uso prático daquilo que vai acontecer. Mas com uma vontade, não é nem fome, é uma fome mesmo de cada vez saber mais, aprender mais, ir atrás de mais coisa. Eu saí assim também. Querendo rever algumas coisas que eu vi de palestra, querendo ver o que eu não vi, porque muitas ficam ali disponíveis no YouTube. Aliás, fica disponível algumas para todo mundo, tá? Vale super a pena. Meninas, para a gente terminar, nós 3 estávamos na missão junto com a Denise Barbosa, do Consulado Americano, que fez um trabalho incrível com vocês, inclusive, e fizemos várias visitas técnicas a empresas americanas. Das que nós visitamos, o que vocês destacariam aqui pra gente? Eu vou na linha da cibersegurança, né? Acho que a gente fez ali uma visita na Palo Alto, Deloitte, esse conjunto. Spark Cognition. Mas entender que o Brasil, a gente tem quase, né, mais de 40% do que acontece em ataques no Brasil. Isso é impressionante. Esse número que a Deloitte trouxe me chocou muito. De todos os ataques, cyberataques do mundo, 40% são aqui. No Brasil. De ataques, na verdade, de dados tentativas, que são vazados. Dados vazados. Ou seja, dados vazados. Que deu certo. Que deu certo. O que deu certo. Isso, exatamente. Quer dizer, de todos os dados vazados no mundo, 43% saem do Brasil. Isso. Exato. Eu fiquei assustadíssima. Eu também. E eu acho que isso traz pra gente essa educação que é necessária. E essa é por phishing, né? Só pra lembrar. Né? São aqueles e-mails ou aquelas mensagens que a gente clica, que todo mundo recebe todo dia. Tipo, compra essa televisão por R$2. Gente, não tem uma televisão por R$2. Ou o iPhone novíssimo por... Ou ele fala, acesse o seu banco de um banco que você não tem conta. Que é muito comum também. É surreal. Então, eu acho que essa visita, não só a visita em si, os dados que eles passaram e quão elaborado é o cybercrime hoje, né? Então, isso me trouxe muita informação e uma tomada de consciência, e inclusive para qualquer empresa, como as nossas, que são empresas menores, né? São pequenas consultorias, mas a gente é um canal, uma porta de entrada para as grandes clientes que a gente atende. Então, todas as marcas que a gente atende. Isso é algo que eles falam muito, poderia né? Vir. Você pega uma grande empresa, a grande empresa lá faz tudo, tá toda blindada, bloqueada, só que ela pode ter fornecedores que não estejam. Então, através desses fornecedores, eles entram, né? E é uma preocupação, porque as empresas hoje, elas pedem. Né? Você tem que responder uma série de questionários, você tem que se preocupar com a sua segurança, com certeza. O que me impressionou também foi o Google. Sabe por quê? Não sei se vocês lembram, quando a gente entrou no Google, eles estavam mostrando os benefícios que eles têm e tal. E aí tinha uns vending machines que eles podiam tirar os equipamentos que eles usaram. Então, se ele esqueceu o computador, ele podia pegar um computador emprestado na hora. Eu chamei atenção pra isso. É verdade. Porque eu fui no ano passado, e ano passado aquilo me chamou muita atenção. Fiz post daquilo no ano passado. É verdade. E eu pedi pro Paulo, que foi nosso host, né? Paulo Almas.
no Google. Aí ele, você adorou isso aqui. Eu falei, eu fiquei encantadíssima com essa máquina. Gente, você mas vai lá conta e você aí. pega, eu preciso, esqueci um carregador. Você vai lá, a gente tira, e você tem um valor por ano que você pode usar para tirar esses equipamentos. E de novo, não é que as pessoas vão, o meu filho não tem carregador, deixa eu tirar um. A minha mulher precisa. Não, as pessoas, eles assumem que as pessoas têm essa responsabilidade, esse senso crítico. Eu achei isso maravilhoso, gostei muito dessa pegada do Google e eu achei que eles são grandes advogados da marca do Google. Impressionante. Os próprios funcionários. Então, assim, você consegue perceber quando aquilo é falso e quando aquilo é verdadeiro. Então, realmente, o Google provou ser um lugar bacana para trabalhar. A Spark Cognition, que é uma empresa de inteligência artificial, eu tinha ido no ano passado. Eu também adorei esse Spark Cognition. Eu gosto muito daquela empresa porque eles mostraram uma série de soluções. Então, para a indústria, sabe, aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério, porque a galera não usa os equipamentos de segurança. Então, para abrir painel, para fazer tudo isso, a inteligência artificial vai conseguir ajudar de uma forma muito rápida a isso. Então, sim, se uma você pessoa não está usando capacete nessa construção. Trava, a coisa não acontece mais. Numa indústria, trava toda a linha de produção. Achei isso legal, então tem muito a ver com indústria 4.0. Gostei da solução da Dell para hospitais. Então, eles estavam mostrando, tinha uma tela na frente, tinha um leito, eles fizeram a simulação de um leito com uma tela na frente, e aí naquela tela, eles mostravam que a enfermeira não precisava ficar ligando a luz, você chamar a enfermeira para ligar a luz, ou para deixar o quarto mais quente. 15 minutos, né? Entrando a cada 10, 15 minutos. Com aquela tela, você conseguia ter uma autonomia, então o paciente, ele se sentia bem, e a enfermeira, ela conseguia focar mais no tratamento do paciente em si, para não esquecer um remédio, para conversar com o médico sobre o andamento do paciente. Então, assim, achei muito legal. E a Miro também, que é uma empresa de trabalho assíncrono que está vindo para o Brasil em breve. Então, fiquem ligados, porque isso vai ser interessante para as empresas que estão aqui. E o Brasil é o 4º país que mais utiliza Miro. E a gente não tem a Miro aqui. Então, eles estão vindo para cá por isso. Imagina. Vai ser uma loucura quando eles chegarem. Gente, muito obrigada. Sei que a gente teria muito mais coisa ainda para conversar, mas é bom porque fica aquela vontadezinha de quero mais. As pessoas vão atrás de vocês nas redes sociais para procurar o que vocês têm mais a dizer sobre South by Southwest e, claro, atrás das matérias inúmeras, artigos que a gente acompanhou aí, que as pessoas vão continuar escrevendo. Né? Obrigada mesmo, uma delícia. Obrigada, Cris. Obrigada pela companhia no SX também. Opa, obrigada a vocês também. Super obrigada. Super companhia. Bom, e agradecer a você sempre aqui com a gente. Obrigada mesmo, espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês gostaram. E fica aquela vontadezinha, quem sabe, né, se preparar para no ano que vem ir para o South by Southwest, que é sempre um mega festival que traz tantos insights, né? Você viu como a gente volta transformada de lá, a verdade é essa mesmo. Aproveita, se inscreve no canal se você não tiver se inscrito ainda, vai lá no sininho para que tenha sempre a notificação, que você saiba um vídeo novo que está chegando, é sempre muito bom ter vocês aqui e acompanhe nas redes sociais, manda suas sugestões de pautas, de entrevistados, quem vocês querem ver aqui nessa bancada comigo. Beijo, ótima semana para todos.